Anthology, a série documental autobiográfica dos Beatles, acaba de chegar ao streaming. Restaurada por Peter Jackson e remasterizada por Giles Martin, Anthology ganhou novos cortes e ainda um episódio inédito. São imagens de Paul, George e Ringo trabalhando no projeto original entre 1994 e 95, na gravação da série que passaria a história dos Beatles a limpo na visão dos próprios e 15 anos após a morte de John Lennon. No episódio de hoje, a gente explica o que muda, o que permanece em relação à série original e o que significa revisitar a história da banda mais influente de todos os tempos. Estamos no ar, amizades! Todos muito bem-vindos aqui a esse boteco especialíssimo e super bem representado aqui. A mesa hoje está cheia. A gente está aqui quase ao vivo para vocês no calor do debate, que, claro, invadiu todos os canais, os podcasts, grupos de WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp, né? Sobre a tão esperada versão 2025 de Anthology. Quem acompanha aqui o nosso boteco sabe que já tem um tempo aí que a turma vem aguardando essa nova edição. Afinal, são 30 anos, né, desde a estreia da série documental, que é um verdadeiro marco para a Beatlemania. Sem mais delongas, comigo no estúdio, Marcelo Frois, hoje em áudio, com um sinal um pouquinho fraco, pode ser que em algum momento ele caia, mas por enquanto está aqui entre nós, Ageu Marques, Rafael Vaz e Fábio Lima. Rapazes, sejam muito bem-vindos. Quero lançar aqui logo de cara uma pergunta. Valeu a pena esperar? Vocês curtiram Anthology 2025? Quem começa? Começar pelo Fábio. Salve, galera. Bom estar aqui de volta no Boteco com vocês, aqui com essa galera que manja pra caramba de Beatles. E a gente vai trocar uma ideia, né, sobre a Antologia 2025, que a gente percebeu já de cara, né? A partir do primeiro episódio, que não é apenas um rebote do documentário antigo, né? A gente viu que teve uma nova montagem, bastante coisa foi cortada, bastante coisa nova foi inserida. Então, assim, eu acho que quem nunca assistiu o Anthology vai ter uma impressão, assim, de uau, né? E vai ficar realmente maravilhado com tudo que assistiu. Não que nós que conhecemos o documentário antigo, né, o original, a gente não tenha ficado, principalmente pela qualidade de som e imagem, que foi uma coisa realmente de dar brilho aos olhos, né? Uhum. Mas assim, a gente sabe o que foi cortado e algumas coisas a gente sentiu falta, e ao mesmo tempo a gente vendo as coisas novas que foram inseridas, a gente fala assim, pô, que legal, né? Tem muita coisa que deu uma fluidez maior, assim, né? Na narrativa. Agilidade, na narrativa, ficou mais rápido, né? Então ficou mais ágil. Então, para de repente, para uma geração mais nova, talvez isso, né, seja uma coisa que essa atualização seja necessária. Uma edição mais moderna e tal. A gente entra depois no ponto a ponto. Vamos... Exatamente. Não vou dar spoiler por enquanto aqui não, né? Mas é realmente assim, eu acho que para quem está vendo pela primeira vez, realmente vai ficar apaixonado. Fascinado mesmo com a história. Pelo documentário, pelos Beatles e assim. E eu vou passar a bola agora pro Ageu. Vamos ver que cada um que tem para contribuir aí. A gente tem bastante coisa para conversar hoje aqui, né? Diga lá, Ageu. Anthology 2025, turma, né? Já vamos polemizar. Eu sou mais velho da turma aqui. Eu não gostei. Porque eu acho que a coisa mais bacana, porque a história dos Beatles, quando saiu o Anthology, a gente já sabia de muita coisa que estava ali, mas que o grande barato daquele ali foi a edição. A edição é primorosa daquele documentário. Ela é linda, ela é perfeita. Qualquer outra informação a mais poderia até ter vindo no 9. Entendeu? Poderia estar colocado lá. Eu acho que aquilo ali deveria ter sido melhorado, só a imagem e o som, que ficaram sensacionais. Agora, se por acaso que for sair em Blu-ray foi exatamente aquilo que saiu, que está no streaming, eu não vou comprar. Porque, infelizmente, eu acho que não vai sair, né? Ou não vai sair que nem o Let It Be não saiu, né? Mas saiu o Get Back, então a gente tem essa expectativa. Mas, sinceramente, não gostei, assim. Eu achei muita coisa legal, assisti tudo, sabe? Me emocionei. Claro, a gente vê aquele negócio todo, enchi o olho d'água, chorei algumas vezes.
mas a surpresa assim, que eu esperava de ver tudo, a edição do primeiro ela é sensacional. Eu não sou jornalista para poder comentar isso, mas a edição do primeiro ela é perfeita. Então, não é só porque eu estou sentindo falta de algumas coisas, o que entrou depois supriu, mas aquilo estava muito legal. Aquele fim, o sobe, os créditos do fim, né? Me senti falta, tá só aquela tela preta. Então, assim, dos discos que a gente vai falar depois também. Então, para mim, Ageu, não achei que ficou legal. Vai ser muito bom para o pessoal mais novo. Tá? Uma linguagem para o pessoal mais novo. Mas para mim, eu pessoalmente não gostei. O que eu acho bacana aqui no Boteco, para você que está chegando agora, é justamente isso. A gente não está aqui para ter sempre a mesma opinião, ecoar o que todo mundo está dizendo, né? A gente, na verdade, adora uma divergência e é isso, né? A gente, como o Fábio falou no início, é uma turma que já ouviu tudo que foi feito sobre os Beatles até hoje e a gente oferece isso para vocês. Esse olhar divergente, diferenciado e enriquecido aí por anos e anos e anos de pesquisa e etc, etc. Rafael Vaz, antes da gente passar aqui para o nosso sócio fundador Marcelo Frois, diante do que o Fábio falou do Ageu, onde você se posiciona aí, meu amigo? Eu me posiciono naqueles que gostaram com ressalvas. Né? Eu concordo tudo com o que o Fábio e o Ageu disseram também. Né? Mas assim, eu vou lembrar quando eu tinha 15 anos, em 1995, quando eu assisti pela TV, né? Aquela versão também editada, né? Que a TV Globo passou, né? Que acho que todo mundo naquela época gravou em VHS, como eu, e durante anos foi a minha referência, aquele documentário passado na Globo. Né? E depois, quando saiu, eu não comprei os VHS, né, que saíram depois, eu comprei só quando saiu em DVD, né? Então, assistindo essa versão 2025, com certeza é aquilo que eu falo todo o programa aqui, com relação à renovação de público, que todo esse staff Beatles está fazendo desde as carreiras solos agora a questão dos próprios Beatles. Tem uma geração gigantesca que está adorando os Beatles. Então saiu antes de tudo isso, saiu Get Back, que já foi uma coisa de 9 horas aí de documentário, e agora sai o Anthology com a versão um pouco mais, com uma edição mais rápida, né, para esse público específico. Eu fico imaginando que esse tipo de público vai se sentir como eu me senti em 1995, né, quando eu era adolescente, e vi aquilo pela primeira vez e saí maravilhado, porque os documentários que existiam até aquela época não eram tão bons, né? Aí todo mundo sabe aqui quem é mais velho vai saber. Então, eu gostei com ressalvas. Né? Acredito que vai cumprir a sua função, renovar público, ajudar ao público novo que está entrando a ter um conhecimento um pouquinho maior sobre a carreira dos Beatles. Sinto falta das coisas do primeiro, obviamente, né? Sinto falta de algumas situações. Gostei das imagens, gostei do som novo, e quando a gente chegar no episódio 9 eu vou falar, porque daí é onde eu não gostei muito do episódio 9. Maravilha. Frois, a gente ouviu aqui, né, os nossos colegas de boteco, e eu li e ouvi em várias resenhas, reviews aí da gringa, todo mundo já entendeu, né, o que a Apple quer fazer, enfim, que agora se trata de renovação de público. Como é que você comenta, em linhas gerais, essa versão 2025 do Anthology? Isso eu saquei desde que foi anunciado que viria uma nova edição. Eu saquei que era uma coisa de mercadológica mesmo, para marcar uma nova geração, uma nova legião de fãs que se renovam a cada 5, 10 anos. Isso é muito interessante. Eu não vi tantas vezes o Anthology assim na vida para saber exatamente onde que está diferente. Eu não tive essa sacação, mas eu percebi que havia diferenças em alguns momentos. E curti algumas modificações. Mas assim, eu achei que perderam muito tempo, por exemplo, falando do Elvis, entendeu? Acho que como se aquele encontro tivesse sido tão importante assim. Não tem nenhuma foto, não rendeu um show, não rendeu nada, foi apenas uma tietagem. Então assim, eles perdem um tempão valorizando
o Elvis Presley e de repente não falam quase nada do Ravi Shankar, por exemplo. Então, são ponderações que eu tenho para fazer. Uma coisa que eu reparei também é que as fotos que foram usadas para ilustrar determinadas gravações eram erradas. Estava falando do Help, mostrando foto de gravação do Rubber Soul. E aí, quando estava falando do Abbey Road, mostrava foto de gravação do álbum branco. É uma coisa assim que me incomodou. Isso é um erro, né? isso é um erro histórico, né? Mas eu não sei se teve algum problema com a Linda McCartney para ela ceder as fotos dela, porque ela fotografou todas as sessões do Abbey Road e nada disso apareceu. Entendi. Quer dizer, a gente está falando de uma nova edição que traz aí alguns equívocos. Inclusive, Dani, eu queria só isso tem bastante. Muita coisa que acabou ficando fora da cronologia correta. Isso porque o Marcelo comentou da visita do Elvis, foi em 65 e eles colocaram junto como se fosse na primeira excursão dele em 64. Eu entendi que eles quiseram colocar ali, que eles estavam falando dos ídolos, que eles foram para a América conhecer os ídolos deles, e até entendi eles tentarem colocar tudo num único momento. Mas, cronologicamente, isso está totalmente errado. Quer dizer, a história está sendo mal contada nesse aspecto. Então teve algumas coisas de cronologia que me incomodou. Né? Até comentei. E esse último episódio, o episódio 8, conta toda a história de Let It Be, Abbey Road e Álbum Branco, rapidinho, que vai acabar. Entendeu? Então eu não achei que fosse. Já não gostei em 95, agora eu gostei menos ainda, porque foi menos tempo ainda. Né? Foi mais cortado ainda. É uma pena, mas assim, eu acho que eles precisavam falar mais sobre isso. Mas mesmo em 95, 94, 91, eles não estavam preparados para falar disso ainda. Uhum. Então, já entrando nesses detalhes aí do que vocês não curtiram dessa nova edição, ou do que foi, ou do que caiu, ou do que entrou, né? Ou do que foi, como o Fábio e o Frois aí mencionaram, que podem ser considerados um jeito meio que errado de contar a história, cronologicamente, ou até usando imagens que não são adequadas ao que está sendo contado ali. Queria que passar a bola então para o Ageu e para o Vaz e para vocês todos, na verdade, para a gente começar aqui então a abrir essa... Vamos falar primeiro do que a gente não gostou? Acho que fica melhor, porque depois a gente fala Bora. do que a gente gostou. Hoje mesmo já lembrei do que eu gostei. Né? Já tem alguma coisa legal para falar, daqui a pouco eu vou falar. Vamos embora. Segue aí, desculpa. Toca o barco, toca o barco as críticas do Boteco a Anthology 2025. Esse é o corte. Esse é o corte que já vai polemizar aqui no YouTube, que a gente sabe, né? Diga. As críticas... Começa com o Fábio, porque começou a primeira rodada, seria legal, aí vai passando todo mundo para a gente poder meter o pau. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Falando das críticas negativas primeiro, então, né? Realmente, o tempo, eu acho que essa questão de você querer fazer tudo muito rápido, teve alguns momentos que ele falou assim, poxa, acabou se perdendo, né? Algumas coisas a gente até entendeu eles terem cortado. Por exemplo, eles cortaram a hora que eles falam do humor do John, né? Que a gente está num momento politicamente correto que é complicado você abordar certos assuntos. Então, por exemplo, aquela parte do humor do John eles não comentaram. Então tem algumas coisas assim que, por exemplo, de shows, que até entendo, em 95 a gente tinha necessidade de ver bastante coisa nova. Porque a gente tinha poucos documentários, poucas coisas com boa qualidade de som, de imagem. Então, em 95, a gente, por exemplo, aparecer lá os Beatles no Hollywood Bowl, no Shea Stadium, quanto mais coisas tivessem, mais músicas completas tivessem, melhor. Né? A gente não tinha outra fonte. Agora a gente tem YouTube, a gente tem um monte de outros documentários, e que a gente já viu muita coisa ao vivo deles. Então, assim, talvez eles tivessem sentido a necessidade agora de cortar. Então, o que me incomodou agora foi o que já tinha me incomodado no Get Back, tinha muitas músicas cortadas no meio, muita pouca, sabe? Então, coisa que podia ter deixado. As apresentações no Royal Command Performance, né, que tinha lá From Me to You, to There Was You, eles cortaram. Já não tinha She Loves You, que podia... Por mim, tinha colocado inteiro. Poxa, é uma apresentação importante. Então, são coisas assim... o próprio Shea Stadium, quem foi ver no cinema, conseguiu ver. Mas quem não passou no cinema, que é o caso aqui que eu estou em Bauru, no interior de São Paulo, a gente não viu o Shea Stadium remasterizado. Né?
Então, assim, teve algumas coisas, né, que foram cortadas, assim, a próprio final dos Beatles falar, que vocês comentaram que foi muito rápido, não aparece o Paul falando, pô, dá para eles 15%, pro Klein 15% em vez de 20%, né? Então, toda aquela questão mais técnica, assim, um pouquinho ali, eu acho que podia ter explorado um pouco mais. Né? O clipe de Lady Madonna foi limado totalmente. A cronologia, a parte da cronologia que foi que mais que me incomodou. Por quê? Porque quem é público novo não conhece muito bem, assim, exatamente. Então, por exemplo, os clipes de We Can Work It Out e Day Tripper apareceram depois do Revolver. Pô, tem coisas essas que... coisas, mesmo. essas coisas a gente não vai entender nunca, né? Como é que os abençoados da Apple nessa situação não fazem um review decente, né? Não tem alguém lá que resolve esse tipo de coisa. Mas assim, para esse Deve ser uma garotada que tá lá fazendo isso, né? Pois é, mas assim, porra, complicado, né? Só os caras assistir o documentário antigo, né? E aí os caras vão saber que tem uma cronologia certa. E isso talvez seja ruim muito. Eles limar apresentações, que daí acaba com contexto, ou mudando datas. Porque a gente que é bitomaníaco, uma das coisas, eu pelo menos, eu sou muito chato com data. Quando o cara chega para mim, os Beatles tocaram no X Stadium em 64. Eu falei, não, é 65. Entendeu? A gente é meio chato com essa situação. Ou seja, assim, se os caras querem fidelizar um público, pelo menos que ensinem as coisas um pouco direito. É porque né? é oficial, não é uma cinebiografia. Não é uma biografia, não é um documentário. Essa é a resposta que eles vão ter na ponta da língua. Pois então faltou esse tipo de situação, né? Mas eu ainda reafirmo, né, que esse público que eles querem que renove a cada... Né, essas pessoas vão se tornar logo a gente, porque eles vão começar a correr atrás de algumas informações, os livros, né, e outras situações. Daqui a um tempo essa galera vai estar dizendo assim, pô, esse Anthology aí tá cheio de informação errada, né? Eu acredito nessa situação, os que realmente querem ser fã, né? Porque a pergunta que fica a partir disso que vocês estão colocando, e é meu papel aqui hoje é um pouco de provocar isso aí, esse debate entre vocês, né, que são os grandes especialistas, se Anthology 2025, e a gente viu que as imagens estão lindas, né? Som, né? A gente sente um som mais perto da gente, algumas imagens dos shows ao vivo que eu vi, assim, é uma sensação muito maior do que na versão anterior, de estar ali, né, ouvindo aqueles caras. Então tem toda essa qualidade técnica atualizada, não só para as novas gerações, mas para nós que também estamos vivendo essa transição de ver uma coisa com uma imagem ruim e ver uma coisa com uma imagem 1000 vezes melhor, né? Por exemplo. Mas a pergunta que fica, eu acho, por que não só tratar essa série documental com novas imagens e um áudio adequados às novas tecnologias e, claro, favorecendo aí um entendimento dessas novas gerações, uma aproximação com esse material? Por que mudar o roteiro? Ou como um de vocês já disse, né? Dani, não deixou para o 9º episódio, né? Alguma coisa que fosse uma atualização, né? Essa mesma pergunta eu vou deixar para os próprios remixes também de Free as a Bird Will Love. Por que não apenas limpar a voz do John e ter que mudar a própria mix das músicas? É isso aí. A mesma pergunta. Cara, às vezes é uma conveniência que você nem desconfia, uma coisa interna deles. Fulano mandou fazer isso assim. Ele vai e faz, entendeu? Olha só uma coisa que aconteceu uns anos atrás. Fizeram uma coletânea de clipes do John Lennon. O clipe de Whatever Gets You Through the Night virou o clipe de Mind Games. Até hoje, o clipe de Mind Games é filmagem do clipe de Whatever Gets You Through the Night. Por quê? Porque a Yoko não quer trabalhar o Walls and Bridges, ela quer trabalhar o Mind Games. Entendeu? É isso. Das coisas que eu não gostei, talvez o que mais me bateu foi justamente a questão do mix das músicas. Sabe, a questão dos discos doeu mais com o Anthology. Agora eu faço um questionamento que é o seguinte. De novo, aquela história de ser mais velho. Eu peguei o Complete Beatles, que era a referência que a gente tinha lá de 1981, se eu não me engano. 82. 82, né? Então, assim, não tinha aquela narração bacana, a cronologia toda legal, muitos personagens bacanas de Liverpool, né? Falou que aquilo era o mundo, né? Eu tinha a fita, cassete, videocassete, aquela coisa toda. Aí veio essa coisa da Globo que o Vaz falou, que, né, todo mundo prestou atenção naquilo, achou sensacional. Na época mesmo eu já comprei toda a coleção em VHS,
E eu tenho um hábito, desde então, desde 95, que eu assisto o Anthology pelo menos 2 vezes por ano. Então, se são 30 anos. É o seu anos Natal particular. Meu Natal, tipo assim, aquela maratona que nego vai ficar na frente hoje, maratonando série de Netflix, não sei o que lá, eu faço com o Anthology e vejo e revejo e me emociono cada vez mais. E depois vieram os DVDs com aqueles extras, aquela coisa toda bacana, e eu estou imaginando, beleza, é questão de mercado, para colocar a coisa dessa maneira, eu só fico pensando uma coisa. Essa juventude que está aí hoje, que está interessada nos Beatles, eles têm um problema muito sério, que é isso aqui, ó. Isso daqui dá uma instantaneidade nas coisas, de uma superficialidade muito grande. O cara fica, viu uma coisa, é o TikTok, pá, 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 pá. Eu duvido que uma série com 9 episódios, falando de uma coisa só, que são os Beatles, apesar de todas as nuances que pra gente é o amor, duvido que isso vai prender essa geração, os meninos aí de 15, 18, 20 anos. Então, o que eu acho que deveria, quem estava coordenando isso, deveria ter agradado os velhos, que nem eu, falando assim, olha, vai sair aquele Anthology, todo remasterizado, com imagens novas, vai sair em Blu-ray, que nós, gostando do físico, de pegar, de tirar da capa, colocar, assistir, controle, nós gostamos disso, do encarte, sabe, de pegar o discão, nós gostamos disso. O pessoal mais novo nem sabe o que é isso, é TikTok, é tudo no streaming. Então, o que acontece? Vão ouvir as músicas, algumas coisas lá no streaming e tal, mas o vídeo, eu acho muito difícil, a não ser um menino que seja filho de bitomaníaco, essa coisa toda, para poder pegar, sentar a bunda no sofá e ficar assistindo 9 documentários, mesmo tendo cortado alguma coisa. Eu acho que a estratégia, se foi essa, ela foi errada. Então, esse documentário deveria ter sido reduzido, como foi feito na Globo, mas mais ainda porque o público hoje ele não vai conseguir ver isso durante muito tempo. Se a questão é mercadológica, deveria fazer, se vocês querem ver completo, assistam no coisa. Ou então faça o seguinte, deixa no streaming completo, faça o Blu-ray completo e faça um mini documentário para que o cara que não está com saco de ir essa meninada toda isso, que não vai conseguir ficar sentado 8 horas para poder assistir esse negócio, faz um mini documentário, um mini anthology, entendeu? Um highlights, 2 horas. Já tem, Geo. Mas desses novos... Já tem, a versão que foi para TV na época já é isso. Mas mesmo assim é grande. Mesmo assim é grande. Porque eu acho que para prender esses meninos tinha que ser uma coisa menor. Pra gente, eu quero o pacote todo. Eu concordo contigo, Gil, mas tu tem que pensar o seguinte, as 9 horas de Let It Be aí, de Get Back, a gurizada assistiu, cara. Assistiu não, bicho. Assistiu. Eu não Conheço sei como é que muita gente. Não, mas eu não sei. Muita gente que está até envolvido com isso. Belo Horizonte tem 300 bandas cover. E um público que está nessa coisa toda aqui. Assistiu, a gente cara. Conversa com o pessoal. Não assistiram tanto. Assisti. Sabe? A maior parte tem uma coisa vida, atualmente, só para complementar, pensando assim, né, nessa cultura do audiovisual que mudou radicalmente, eu concordo com você, mas tem um negócio que já tem um nome para isso, que agora, obviamente, né? Olha os meus cabelos brancos, já esqueci qual que é o nome, mas existe uma demanda direta de roteiristas ou para roteiristas de séries e filmes que eles sejam capazes de construir conteúdos que as pessoas possam ver paralelamente na tela enquanto fazem outra coisa ou assistem outra coisa. Então, quer dizer, tem um emburrecimento, existe um termo para isso em inglês que não me ocorre agora, tem um emburrecimento que já está detectado, né, na nossa capacidade cognitiva de assimilar conteúdo, que gera aí uma demanda de vamos fazer a coisa pior, né? Vamos fazer a coisa mais facinha, vamos fazer uma coisa que não exija muita atenção, etc, etc. Mas tem uma coisa que eu acho que é super importante nisso que a Gil está falando, e que eu queria colocar aqui na roda antes da gente passar para os pontos positivos, que eu espero que vocês tenham também. Tô brincando. Que é isso de tudo bem, a gente entende que a estratégia é de conquista de novos fãs, de novas gerações, para se aproximarem dessa história, dessa música dos Beatles, e acho que isso é mais do que importante e necessário, mas é tão difícil assim agradar gregos e troianos, assim, agradar os novos fãs e os fãs que carregaram essa história até agora. Vocês não acham que é possível fazer as duas coisas? Que foi justamente a crítica do Ageu, né?
Eu concordo. Parece que eu tô muito em cima do muro hoje, né? Tá, hoje Mas eu você tá, realmente. mas tô gostando de ver. Você tá um cara bem equilibrado hoje, assim. Hoje eu tô muito em cima do muro, porque Você assim, tá mineiro. eu tô me, colo- eu tô me colocando nos dois lados, entendeu? Eu realmente gostaria de ver como o Ageu, ver o negócio refeito, mas inclusive igual, mas adicionado mais um plus, né, Ageu? Essa que é a nossa Sim, vontade. Mas, isso. cara, assim, infelizmente hoje a gente não vai conseguir ter isso. É bom que tu tenha essas. Tu tem VHS ainda? Não, isso eu passei por Tem, DVD que tava tem, com qualidade melhor. pois é, Eu tens o tenho. DVD lá, é bom tu ver 2 vezes por ano que você tem aí, né? E esse que saiu agora, a gente olhar de vez em quando que tem um plus ou outro. E eu Eu tinha um gostei. vídeo laser, lembrei. É, e os Eu discos, tenho, entendeu? guardei. Porque a gente não vai conseguir ter essa perfeição mais, entendeu? Então por isso que eu tô meio. Eu vi o Anthology aqui em casa, e eu tenho 2 adolescentes aqui em casa. A primeira a entrada de Anthology ali tem In My Life, aquelas músicas. A Larissa perguntou pra Elaine: aquela música da Rita Lee tá com os Beatles? Né? Tipo, sabe? Então, assim, os jovens vão começar a entender que os Beatles, na realidade, a Rita Lee gravou os Beatles e. Então, para mim, isso já é mais uma vitória, esse tipo de coisa, porque eu acho que esse legado ele tem que se manter. E se os caras criaram esse tipo de doc, gente, esses caras não fazem à toa. Eles pesquisam, eles têm, né? Eles Eles trabalham estudam, né? eles trabalham com Fazem dados, MBA. internet. Então, assim, para nós, por isso que eu tô meio que no 50-50. Eu gostei, não gostei, eu me emocionei, não me emocionei, eu fiquei puto, não fiquei puto, porque realmente fiquei puto porque faltou algumas coisas, essas coisas de informações, né? Então é isso. Né? Eu tô hoje bem mesmo, é domingo, então eu também em cima do muro, assim. Mais uma cerveja, por favor. Mas então, porque acho que até Disney Plus, pensando nessa estratégia, é obviamente a plataforma ideal para isso, para chegar a esses novos fãs dos Beatles, mas não dá para agradar um pouquinho também aos fãs que são, é, É, sabe, os mais velho. mais antigos, que são Nós. colecionadores, que consomem o material físico aí esse tempo todo, porque essa garotada vai comprar material físico? Não vai Não, quem necessariamente, né? banca somos nós, né? Pois é, pois é. Mas eles lançam Exatamente. singles, eles lançam edições especiais. A Ah, gente mas Eles fica ó, lançam fazendo. sim. vamos combinar uma coisa. O pack do Anthology em LP com aquela caixa ficou bem melhor que 95, né, gente? Que aqueles É. discos, aquele CD que todo mundo já deve ter quebrado alguma coisa daquele disco lá, porque é uma porcaria aquela caixa. Então, assim, tá bem melhor, tá bem mais bonito. Então, a gente que coleciona, a gente tá tranquilo, tem coisa legal, entendeu? Claro que o documentário não tá a Brastemp, mas eu tô focado em comprar os LPs. Né, que eu achei lindo aquele negócio lá, eu achei Caro pra maravilhoso. caramba, né? E Muito caro. caro. E assim, ó, eu fiquei indignado que o pessoal da Apple, da MPL, não me mandou aquela caixa bonita que eles mandaram para os fãs aí que são TikTokers. Né? Legal, né? Pena que a gente não recebe Eu essas também nunca coisas, né? ganhei nada. E olha que a gente já deu Nunca tanto ganhei furo nada. aqui no boteco, mas a gente tá. Não, esse A cara. gente Mas eu tá não fico velho, triste. rapaz. A gente tá velho. Tem que ser influenciador sem cabelo branco. O inglês do Parlogram, ele teve que comprar algumas dessas coisas. Que é um Ele canal falou, gente, isso é uma maravilhoso, coisa né? Assim, fica a dica, fica a sensacional. dica. Né? Eu vou Então, entrar assim, depois para ver. entra lá, Parlogram, né, tem lá no canal, assim, é baratinho você virar membro, ele tá sempre atualizando as coisas, algumas coisas muito É. bacanas. É. Mas eu acho que tem muita coisa positiva, gente. Então Claro vamos que a tem, elas. assim. Então vamos só. Desculpa, Gil, mas só para a gente organizar aqui. Sim. Então, as críticas que a gente fez aqui, basicamente, além dos cortes, dos novos cortes que não agradaram vocês, porque alguns têm até erros cronológicos, né? Acho que isso foi pior. Acho que isso é a grande crítica aqui de todos Isso vocês, é chato né? mesmo, né? A mala A isso. questão de mexer nesse roteiro, pelo que eu entendi aqui, vocês seriam a favor de manter a estrutura original da série e talvez incluir ali o 9º episódio com que tivesse que haver de novo, mas sem mexer tanto no humor dos caras, na cronologia, etc. É isso. Confere? Eu tenho mais Falar alguma do crítica? baseado, que
né, daquele tijolo de baseado que todo mundo, né, aquilo foi uma fala, tipo assim, foi cômico aquilo na hora que teve, e foi um fato que aconteceu. Os Beatles quase acabaram ali, o Mick Jagger foi preso, não sei o que lá, mas os caras Isso foi cortado, né? Foi cortado. Então, assim, A hora que o Neil Armstrong fala uma bota cheia de maconha. This big. Então, assim, é uma pena isso, uma pena. Igual tirar o Woman's the Nigger of the World. Eu acho que, gente, Mona Lisa, você não pinta por cima, sabe? Você não vai pegar, vamos reeditar a Mona Lisa, vamos fazer uma luz aqui para poder realçar mais, não sei o que lá. O Anthology, eu acho que é uma peça tão importante para quem é colecionador ou não, mas que gosta dos Beatles, quanto os discos dos Beatles. São as duas peças mais importantes, são os discos dos caras e o Anthology. Isso tem 30 anos que é a nossa Bíblia, nessas duas coisas. Então, pegar e mexer nisso, ou melhorava, mas mexer do jeito que mexeram. Vamos para os pontos positivos, dona Vamos, Dona? e antes dos pontos positivos, aquela que fica tentando segurar a audiência, né? Eu queria abrir um rápido parênteses aqui, aproveitando que o Frois está com a gente, ele fez uma matéria incrível aí a propósito do lançamento do Anthology 2025, resgatando um pouco justamente essa história, né? O que foi há 30 anos o Anthology, né? Então, queria só, entre as críticas e os elogios, pedir ao Frois para fazer um pouquinho essa ponte aí para a gente, né? Explicar o que foi o Anthology há 30 anos, um grande acontecimento, uma série que foi transmitida em horário nobre, na TV, né, dos dois lados do Atlântico, e a ABC, que transmitiu, chegou até a mudar seu nome, né, para A-Beatlesea, né, durante o período de transmissão. Então, assim, Frois, conta pra gente um pouco o que foi, da cabeça de quem que essa ideia surgiu e o que significou isso, não só para a Beatlemania, mas para a história dos Beatles, esse reencontro, né? Eu fiquei feliz de ver no episódio 9 que eles contam a verdadeira história do Anthology, né? Que foi um projeto inicial do Neil Armstrong, já na época que eles estavam se separando, já pensavam em fazer isso, reunindo as filmagens que eles tinham, as filmagens que eles conseguiram durante as viagens, né, com as emissoras de TV, enfim. O que eles tinham em arquivo, eles já estavam montando um documentário, mas os caras não quiseram conversa. Estavam muito putos uns com os outros, processando-se uns aos outros e a si mesmos. Então, eles não quiseram papo. E em 75 eles fizeram um acordo para se separar e para terminar uma relação com a Yamai, para criar outra relação com a Yamai, mas também não quiseram se tratar naquela época. O John Lennon, nas últimas entrevistas dele, falou sobre esse projeto. Acho que foi a primeira vez que isso foi falado por um dos Beatles em entrevista. Ele falou que existia esse projeto. Ele morreu, não foi feito. Aí tiveram que esperar mais 15 anos, né, para poder realmente começar isso em 91, quando, na verdade, ele voltou a trabalhar, a funcionar. Quando a Apple voltou a funcionar, reabriu o escritório, o Derek Taylor foi recontratado. O Neil Armstrong sempre foi Apple sempre foi o Neil Armstrong desde 73, desde que lá o Oi? Klein. Alan Klein. O Alan Klein foi expurgado, o Neil Armstrong estava cuidando dos negócios deles. Então, o Derek Taylor teve uma carreira de executivo da Warner nos Estados Unidos e ele voltou para a Inglaterra no início dos anos 90 e foi contratado para trabalhar com ele na Apple. E aí a Apple começou a voltar a funcionar. O primeiro projeto foi aquele First US Visit, e depois eles começaram a trabalhar no Anthology na Moita. Em 93, o Paul, nas coletivas da turnê dele, aquela segunda turnê dele, ele falou sobre esse projeto pela primeira vez. Aí começou a se falar que eles iam se juntar para gravar alguma coisa juntos, e acabou que a fita surgiu e eles gravaram. Então, e logo que gravaram, anunciaram. E esse anúncio foi feito assim, com uma certa urgência, que eles gravaram em fevereiro e no mesmo mês já estava anunciando que eles tinham gravado juntos. Isso aí foi assim, estavam desesperados para soltar essa notícia. Mas ainda não tinha data para o Anthology sair, né? Só foi saber que o Anthology ia sair em 95. E aí
E aí foi um período maravilhoso para todo mundo, né? Aí De teve esperar. o lançamento da BBC como um termômetro também para eles, né? Isso aí. Exatamente. E foi nos Estados Unidos. Eu fui aos Estados Unidos para assistir, porque eu não sabia como é que ia ser isso, ia passar uma vez só e não ia ter mais. Quer dizer, eu não sabia se ia passar no Brasil. E um amigo meu tinha um apartamento em Nova York, estava indo para lá. Eu falei, vou junto, fui junto. Eu tinha que pagar a passagem, fiquei lá. Tinha 2 videocassetes em estéreo, a gente gravou lá na hora. E aí voltei para casa já com a série na mala, entendeu? Já tinha a série na mala quando eu voltei. Foi muito legal, foi uma fase muito boa. E de fato representou uma nova geração de fãs, assim, trouxe uma nova geração de fãs para os Beatles, É, né? Em nós 95. tivemos diversas, Isso. existem diversas fases de renovação de público. Eu acredito que a primeira fase de renovação de público tenha sido quando saiu o 73, 70, o 70, 62, 66, 67, 70, em Isso. 73. Depois, quando saiu o Hollywood Os, L- Ball, depois quando o John Lennon morreu, depois quando o Paul veio ao Rio, os fez aquela LPs, turnê mundial. aqueles Então, assim, LPs também, CDs. então tudo isso o CD de 87. Então tivemos cada projeto desse resulta em renovação de público. Isso é muito interessante. Constatar e saber disso. E vocês acham que vai acontecer Eu, isso agora? Com certeza. Já está eu acontecendo. acho que não. Está acontecendo e eu acho que vai ser mais forte ainda, sabe por quê? Eu acho que não. Eu acho que vai ser sim, sabe por quê? Depois desses últimos materiais que está saindo aí, e a questão das carreiras solo também está pensando a mesma coisa, acho que vai se renovar cada vez mais esse público. Eu sinto pelo Eu que eu tenho. vejo de pessoas em rede social, Agil. Eu estou muito em rede social por causa de trabalho. Eu tô em Instagram, eu tô em TikTok, eu tô nessas porra toda aí. E realmente, e Twitter, que é o X agora, realmente tem um público bem renovado, que está sendo cada vez mais bitomaníaco. E assim, ó, Deus te ouça, viu? algumas pessoas como o Frois, assim, eu recebo às vezes mensagens de pessoas que eu não conheço, que são muito jovens, que me perguntam, oh, você tem coisa dos Beatles, não sei o que, eu vi não sei o que, você tem uma banda dos Beatles, papapá. Então, assim, essa renovação, ela está acontecendo. E a gente vê isso, Agil, toda postagem que tu vai lá no @Paul McCartney, tá lá 200 mil pessoas falando, venha pro Brasil, volte pro Brasil, tu quer Brasil, é tudo Brasil. Então, no Brasil está tendo uma renovação muito É. grande, na minha opinião. Assim, eu fico meio com o pé atrás, eu ando meio desiludido dessa coisa toda. Não sei se Não eu fique tô assim, muito tome preso. uma cachaça com a gente. Vou tomar uma Coca-Cola aqui. Mas eu não sei se eu fico muito preso ao passado. Isso é normal de quem tá na minha. Vou fazer 62. Eu sou mais velho que você, né, Frois? Vocês Eu que sou ano? mais. Eu sou de 64. Bem mais velho que eu. Bem mais velho. Muito mais Então, velho assim, que eu. a Gostei época dessa. que saiu. A época que saiu essa questão do Anthology, eu fico muito preso, que foi um momento muito importante na minha vida pessoal. Inclusive, eu encontrei com o Frois em Liverpool. Nessa época, foi 94 que você foi, né, Frois? 95. 95, eu encontrei com você em 95. Em 94, eu estava começando a tocar com a banda daqui de Belo Horizonte, a Sgt. Pepper, que foi a primeira banda da América Latina a tocar no Festival de Liverpool. E isso causou aqui em Belo Horizonte que foi um negócio muito grande. A gente, por causa daquilo, a gente pegou a mídia nacional, Jô Soares, aquela coisa toda. E 95 foi o ano que saiu a Anthology. A gente estava lá em Liverpool, a gente viu que depois disso, até Liverpool mudou. Eu que acompanhei ano a ano, depois tudo isso aí lá, a mexida foi muito grande. Sabe, a mexida foi muito grande. E eu guardo essa lembrança aí de 95, 96, que a banda estava meio que no auge lá, a gente lançando aqui o Anthology, inclusive, quebrou a banda, porque a gente estava gravando 2 discos de músicas inéditas dos Beatles até então, que não tinham saído oficialmente, e saiu um tanto de coisa no Anthology. Né? Mas foi muito bacana. Então eu estava vivendo tudo aquilo, e eu estava vendo, o relacionamento das pessoas era diferente, a questão física era muito importante, de ter o material. Eu não sei, cara, eu acho que hoje você pode até estar tendo uma coisa interessante, assim, não tá tendo pessoa, mas eu acho que é muito efêmero. Eu acho que é igualzinho quando acontece um desastre
aéreo, como aconteceu um tempo atrás com o avião da Chapecoense, depois de, puxa, todo mundo ficou consternado aquela coisa, depois de 3, 4 dias ninguém está falando mais nisso, entendeu? É, Ninguém está se o dando o consumo luto mais, né? Ninguém dá mais, ninguém, nem a questão assim, do é a prazer modinha, de né? É o que chamam de aproveitar. modinha. É a É modinha. modinha. Então, assim, isso é meu medo, que vai ter um boom, vai acabar, mas vai acabar muito rápido. Esse que eu fico, é a pena. Mas isso é sinal, sabe, da evolução ou A involução cultura do do mundo, né? consumo, a cultura do consumo da música, tudo isso mudou. Fábio, você tá quietinho aí? Você Não, tem. eu Você tá queria dar um. pensando? Você tá pensando ainda o que você vai falar? Se você Não, concorda? não. Não, eu queria dar um testemunho, por exemplo, assim, ó, em Você é o mais 94, jovem de nós, é é você, isso né? que eu ia falar. Em 94 eu tinha metade da idade do Ageu. Eu tinha 94, tinha 14, em 95, 15. Então, assim, na verdade, eu não sou assim fã da geração Anthology. Eu fui um pouquinho antes. Eu comecei a ser fã em 89, quando eu comprei meu primeiro disco, e logo na sequência veio o Popo Brasil, né? É, tá vendo? É dessa geração. Eu sou Sim, um foi pouquinho importante. antes, né? Então, assim, só que quando veio o CD da BBC e veio o Anthology, eu acho que o Anthology marcou um pouco mais até do que da BBC, porque assim, a BBC foi a oportunidade de comprar um disco de inéditas dos Beatles pela primeira vez na minha vida, tá? Então, assim, eu tava conhecendo os Beatles como uma banda de obra pronta. John Lennon já tinha morrido há 15 anos, quase. Então, assim, era uma peça antiga, que eu estava conhecendo pela primeira vez, oportunidade de ter material inédito. Mas quando veio Free as a Bird, falou, pô, peraí, os caras voltaram. É uma coisa nova mesmo. Aquela coisa Mesmo. aquele frio na barriga de querer correr para a loja de disco para comprar uma coisa nova dos caras, na qual quem viveu os anos 60 viveu isso, né? Pô, tá saindo Rubber Soul, tá saindo Revolver, tá saindo Sgt. Peppers. A gente não viveu isso. Então, quando saiu Fresa Band, é a primeira vez. Olha, eu tô arrepiando, tô falando, eu tô arrepiando de Não, tô novo, de arrepiado lembrar, aqui, É, velho. entendeu? Pô, tô saindo na loja para comprar um disco novo, uma música nova, os caras voltaram. Então, assim, o sentimento. Até eu comentava isso com alguns amigos quando saiu Now and Then, Uhum. porque, assim, foram sentimentos diferentes. Quando saiu Free as a Bird, saiu Real Love, era uma alegria dos caras voltando. O Now and Then teve uma nostalgia, uma melancolia dos caras falando tchau, Acabou. né? É. Então, assim, foram sentimentos distintos. Agora, no Free as a Bird, aquela coisa de voltar, de dizer, puxa, mesmo voltou, então deu aquele hype. Pô, você vê o clipe ficando em primeiro lugar na MTV, dos clipes, Eu entendeu? lembro. O clipe de Free as a Bird. Foi Tocando mesmo. na rádio, você ligar, tocar na rádio, fala assim, cara, né? Então isso deu uma alegria muito grande pra gente, muita gente passou a ser fã, né? Dos Beatles por causa do Anthology. Agora, Anthology tinha essa pegada para os fãs, né? De um retorno. Mesmo, isso, né? Sim, Sim, mas os lá, três, sim. os três voltaram, né? Então, assim, tinha música do John. essa coisa, esse clima muito positivo, essa energia muito positiva. Agora, talvez. passaram. Oi, fala, Freud. Pode falar, desculpa. Não, não. Então, agora sim, passaram-se 30 anos, né? Então, agora, o que acontece? A antologia, pra gente, passou a ser uma coisa que, pra nova geração, talvez seja alguma coisa que pra mim foi, né, os Beatles lá, uma coisa antiga. Talvez eles não tenham tido contato com a Anthology, né? Com o documentário. Talvez seja uma coisa totalmente nova pra eles. E pra quem tá assistindo pela primeira vez, possa ter esse efeito que teve pra mim lá em 95. Agora, para mim, que já assistiu, que assim como a Gil também, todo ano tá assiste, já sabe até decor todas as falas, todas as interações, o que vem agora, o que não vem depois. Então a gente tem sente a falta do que agora tinha essa fala, agora tinha isso, tinha aquilo, Mas tal, é. né? Mas pro fã novo, talvez ele tenha esse mesmo sentimento que teve naquela, que eu tive na época. Agora, mas para falar de uma forma positiva, o que eu achei bacana, as novas fotos, novas ilustrações, por exemplo, quando o Paul fala, pô, lançaram o Please Please Me, flopou. Aí aparece o clipe do trechinho do Please Please Me. From Me to You, flopou. Aparece o trechinho From Me to You. Então, eles estão sempre dando os ganchos. Quando aparece Beatles com A,
Então aparece lá a logo com o Beatles com 2 E's, mudando para A. Então isso, assim, o próprio That Will Be The Day, o Spot of the Danger, aparece a foto do acetato lá de 78. Então essas coisinhas são coisas muito positivas, são coisas bem legais. São pistas, assim, né? São pistas. São as ilustrações Agora... boas, isso, exatamente, são as coisas legais. Algumas falas novas que foram inseridas ao longo do coisa, eu achei que foram bacanas. Mas não havia necessidade de cortar muita coisa que foi cortada. Mas assim, uma coisa é o ganha-perde, né? Em épocas de inteligência artificial, eu senti que tem algumas imagens ali que teve dedo de inteligência artificial. Algumas coisas ali que eu senti que tem. E uma outra coisa que até o Marcelo já deve ter lido lá no nosso outro grupo, as legendas, né? As legendas tem também muito erro. Muito erro nas legendas. Muita legenda. Isso, eu queria falar isso. Erro de quê? Erro de quê? Desculpa, não entendi. Português, grafia. Tudo. Ah, tá. Tudo. Agora, eu achei que tentou fazer a coisa assim, descolada, com a legenda. E não, tradução. Engajamento, a palavra engajamento não existia. Engajamento. Sabe? Não, e botaram um tanto de tem um coisa, monte de frase que eles falam que são frases muito atuais, não são frases de 30 anos atrás. O português. Coisa que a gente fala aqui no português e passaram. Eu achei isso horroroso, achei de um mau gosto. Isso aí Então vamos à parte do que vocês curtiram. Vamos aos elogios, os pontos positivos de Anthology 2025. A série que está já, né, no streaming na Disney Plus, porque depois o pessoal fica perguntando aqui, vocês não falaram? Acho que eu já falei uma vez, mas vou falar de novo, tá na Disney Plus. O que vocês curtiram? A gente falou aqui um pouquinho já, o Fábio até puxou aí essa coisa de uma esperança de que essa série revisitada possa ser para as novas gerações o que foi para ele, né, Anthology, o original. Eu só vou finalizar, Dani, assim, justamente porque é o seguinte... Na nossa... Quando a gente pegou a Anthology, a gente era tudo físico. Tinha que comprar o VHS. Ou a gente gravou primeiro, né? Quando passou na TV. Gravamos. Aí veio o dobro de informação com os VHS, né, com as 8 fitas. Depois veio o DVD, mas é tudo físico. Agora, com a questão do streaming, assim, tudo bem, é tudo muito efêmero, muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a questão das redes sociais, que, assim, a toda hora que eu entro no meu feed, seja Facebook, seja Instagram, seja qualquer rede que você... YouTube, tem sempre trechinhos lá e cortes do Get Back, o mesmo e link para baixar. Então, assim, o tempo inteiro a gente tá bombardeado com recortes desse tipo de coisa. E agora com as imagens, que tudo em 4K, em HD, com um som maravilhoso, eu acho que a gente tirou os Beatles dos anos 60 e eles estão atemporais. Porque, assim, nos anos 90, queira ou não ainda, os Beatles eram uma banda antiga, uma banda que tinha acabado. Teve o boom do Anthology, mas ainda era uma banda que tinha acabado. A gente estava ainda vivendo momentos assim de novas bandas, novas coisas, como tem hoje ainda, claro, com certeza, novos artistas interagindo, mas os Beatles deixaram de ser uma banda que está lá parada e presa, peça de museu nos anos 60, é uma banda temporal, porque se você tá o tempo inteiro batendo o olho de coisas novas e coisas em alta qualidade de som e imagem, parece que é uma banda que tá agora, lançando coisas ao mesmo tempo, e é contemporânea. Porque a música deles sempre foi atemporal. Mas o Fábio, só dá eu vou voltar no Get Back, toda aquela mexida que deram no Get Back, aquela renovação, aquela vida nova que deram para um filme que era triste, que era o Let It Be. Sim. Tu vê aquelas gravações, parece que foi feito ontem, cara. Isso, mas é isso que eu tô querendo, porque né? eu tô dando contraponto. Então, assim, é a mesma. Por isso que eu digo, a renovação, os Beatles e a banda no mundo que faz melhor é esse tipo de coisa, renovar público, fazer com que eles lucrem o resto da vida, né? Todas as gerações que passaram, que a gente falou aqui, desde 73, desde os discos, só que assim, o momento, as coisas vão melhorando tecnologicamente, né, do VHS, hoje a gente está no digital, no blá 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 blá, e cada vez as coisas ficam melhores, tanto de áudio quanto de vídeo. Então, enquanto tiver material, né, vai ter sempre essa renovação, quando tiver esse tipo de material. Agora, sobre o que a gente gostou e não gostou,
é isso. A gente gostou que esse tipo de material ele vai continuar sendo revisitado, né? Apesar das falhas, dos materiais que faltam, que porventura estão errados e tal, mas sempre vai ser revisitado, né? Então, os Beatles são hoje a gente não tem mais como mensurar onde isso vai acabar, né? E a Disney é escolhida justamente por isso. Sim. Porque é a empresa que sabe fazer isso da melhor forma possível. Veja o que a Disney fez com o legado do Star Wars, né? Entendeu? Então, e eles estão juntos desde os anos 90, né? Desde que a Apple voltou, eles assinaram com a Disney. Pois é. Talvez seja isso. Então, falando de positivo, eu acho que isso, o Vaz falou muito bem. Eu acho que esse legado que está sendo colocado aí para frente, com todas as falhas que tem e tal, só da gente estar aqui hoje, estar falando dos Beatles, um lançamento, uma coisa assim, isso já é sensacional. De estar mexendo, se isso vai render os frutos que se espera. A gente nunca sabe. Bem, né? Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Mas a gente está fazendo aqui. Eu só gostaria muito, muito que saísse isso, a edição, não essa que está no streaming, mas a outra em Blu-ray, com tudo. Mas olha só. Aí eu vou ficar feliz. Deixa eu te dar uma boa notícia. Nesse exato momento, em algum lugar deste país, um amigo nosso está sentado numa ilha de edição com o Director's Cut aberto, com a versão do DVD aberto, com a versão que passou na TV aberta, e vai montar uma versão definitiva. E a gente vai comprar no Mercado Livre. Não o que tá querendo você lá em São Gonçalo, não, né? Entendeu? Vai ficar maravilhoso. Lançamento mundial no boteco. Tem um ali de Niterói. A questão sobre a qualidade. A questão da qualidade. O Wise estava falando, e o Fábio também, sobre qualidade. Aí eu fiquei pensando assim, o Let It Be, quando passou no cinema em 1970, ele tinha aquela imagem feia que a gente vê até no Laserdisc que saiu no Japão, ou era boa a imagem? Porque o Michael Lindsay Hogg entristeceu o filme, escureceu ele para ficar parecendo uma coisa da cortina de ferro, ou da Guerra Fria, alguma coisa assim, vai ficar aquela coisa horrorosa, triste. Eu acho que sim, porque todo mundo que eu falo... É cinema, cara. Você pega filme de Marcello Mastroianni, é maravilhosa a imagem. Né? Mas, Frois, todo mundo que assistiu na época fala a mesma coisa. Eu assisti o filme foi dark mesmo. Eu também tive essa impressão. Ele fez de propósito, meteu a mão ali pra ficar com um filme feio. Claro, sim, pra ser um filme... Talvez os Beatles não fossem verdes, né? Como nas cópias piratas que a gente O Frois, ele fez isso porque os Beatles estavam acabando. Ele quis contar um fim de uma banda... Né? O fim do fim do forçou, fim. Ali ele forçou, né? Impressionante como a luz ali, os efeitos que o cara aplicou em cima, fizeram a cara das pessoas mudarem, né? Aliás, deixa eu até falar uma coisa. As caras mudaram todas. No Anthology, depois do Get Back, ficou estranho a continuar naquela narrativa. Bicho, eu acho horroroso o final do Anthology. O Anthology já não gostava na época, agora eu não gosto menos ainda, porque realmente é um desserviço, a pessoa fica mal informada, né? Então, exatamente. Muito então, assim, a narrativa ainda ficou a mesma, né? Pior. Do The Winter of Discontent, né? Como o George fala lá, o inverno do descontentamento. E o que a gente viu no do Get Back não foi bem isso. Tinha, claro, né? Atenções e tal, mas não foi do jeito que estava na narrativa. Pelo menos eles inseriram uma fala do George que eu achei muito bacana. Naquele período ali, quando ele fala assim, ó... Alerta spoiler! Alerta spoiler. Não, mas vale a pena, sabe por quê? Porque a gente ficou com aquela sensação do George muito azedo durante todo esse processo. E ali apareceu uma fala do George que eu achei muito bacana mesmo. Ele fala assim, olha, a gente tá falando num período, e no momento que a gente tá falando agora, nós voltamos a ser amigos, né? Eu acho que bacana eles colocaram essa fala lá. Tá? Você não estava no original. A gente passou muita água debaixo da ponte, hoje a gente voltou a se falar, hoje a gente é amigo, a gente consegue olhar com uma perspectiva diferente, mas aquela época era uma época meio estranha, que a gente estava tendo desentendimento. Então, assim, isso não estava no tolo original. E tá agora lá, essa fala do George. Eu achei muito bacana ter... Tá no volume 9, né? Tá muito bom. Então, ele tá no bem... 8 mesmo. No 8. No 8 mesmo. Então já vamos... Tá no 8 mesmo. Durante o processo ele fala. Narrativa. E o Paul falando também, que falou, olha, mas eu lembro de ter sessões muito boas.
né, durante a época, a gente tinha uma banda muito boa, e aí eles colocam o NF909, colocam eles se divertindo, algumas imagens do próprio Get Back, então eles dão uma amenizada um pouco também na narrativa de descontentamento durante até para timbrar com Get Back, né? Foi ruim, E mas outra não foi tão ruim coisa. assim, né? Eles deram uma Olha, equilibrada ali na narrativa. olha só, uma coisa que eu reparei. O George e o Ringo, nas entrevistas. O George lá em 95, quando ele fez o volume 9, e agora recentemente, depois do Get Back, deram pista nas entrevistas de que realmente eles não tinham certeza de que o Abbey Road ia ser o último disco. Porque no YouTube tem uma entrevista do George da época que o Abbey Road, que o Let It Be saiu em 70. Tá todo mundo puto. E ele tá super relax. E ele fala claramente que é uma forte possibilidade deles fazerem um disco depois desse disco, ainda fazer mais um. Uma entrevista em Ele maio, fala. não é? E ele tá super de bom humor. É Ele tá verdade. todo de boas ali. Não, e eu acho tem um que o mau trechinho que ele humor- fala durante a Abbey Road, aparece lá e só fala, a gente não tinha certeza que era o último disco. Tem sempre, fim de casamento, sempre tem essa coisa, né? Aqueles últimos meses, aquela coisa, de arrasta aquela coisa. O problema é o que vem depois. Então, acho que todo mundo, inclusive os Beatles, ficaram com aquela sensação da coisa escura do Get Back, porque um processando o outro, aquela coisa toda. Então, ficaram ali uns 5 anos, pelo menos, com a sensação muito ruim. Pô, se os caras fonograficamente duraram 8 anos, você imagina 5 anos de coisa ruim. Então, acho que o Get Back serviu principalmente pro Paul e pro Ringo, eles assim, poxa, não estava tão ruim assim. Acho que se o George tivesse visto, ele ia dizer, realmente a gente teve coisas que a gente curtiu também. Então o Get Back prestou esse serviço, sim, né? E já no finzinho do 8, estão falando isso, né? Eu não sei se foi o George Martin, não, o disco foi gravado num ambiente sensacional, o Abbey Road. Sabe? Depois daquele inverno de descontentamento, voltaram, fizeram um disco bacana, foram lá como fosse antigamente, num momento bom. Então, assim, a bronca foi depois, cara. Foi na hora que começou aquela reunião lá do John, que foi que ia sair, o Paul fala aquele negócio, aí o outro vai lançar o disco dele, aí a coisa degringolou, sabe? Então, acho que eles ficaram com essa sensação. Mas acho que valeu a pena. O episódio Uma coisa inédito... que a gente- Diga, Uma Fran. coisa que a gente percebe no volume no Get Back e também nesses 2 últimos episódios da série agora, é que o George Martin estava muito cagado ali. Ele estava achando que ele estava sendo fritado, né? Ele estava com medo de perder o emprego dele ali. Ele estava com cara de quem estava com medo de perder o emprego. Porque tem acho que no Anthology, no volume 8, quando está passando cenas sessões do álbum branco, o John Lennon fala alguma coisa que você fala. Você está muito negativo. Você lembra disso, Fábio? Sim. O John Lennon manda uma pro George Martin assim na sala de. Você está muito negativista. Entendeu? E depois, em 69, eles ficaram meio putos com ele por causa do Yellow Submarine, né? Yellow Submarine dá mais royalties artísticos pro George Martin do que pra eles. Sabia disso? Por causa das Eu acho músicas. justo. Oi? Eu acho justo. Eu acho O lado justo. B é todo dele e o lado A é dividido pelos caras. Mas eu acho justo, eu gosto muito do lado B. Eu acho que aqueles arranjos são maravilhosos. Eu não sei, eu sempre achei o George Martin o quinto Beatle de verdade. Eu acho que ele é o Sim. grande responsável por muita coisa que a gente se emociona. Eu estava ouvindo ontem, vindo aqui para Belo Horizonte, nesse Anthology, que foi o resto dessa remixagem, aquela o I'm the Walrus e o Something, só as cordas. Putz grila, sabe? Que trabalho maravilhoso, que arranjo, que percepção musical que o George Martin tinha. Eu acho que a música Something é uma música maravilhosa. Eu acho uma das músicas. Tá ouvindo o outtake, hein, Ageu? Não, eu tava ouvindo. Foi pego Deixa eu te no falar. pulo. Você sabe, eu até guardei isso para poder falar para você. Provavelmente vai ser a única vez. Aliás, essa talvez eu ouça mais vezes. Eu ouvi o Anthology 4, agora vindo para cá, de Monlevade para cá, que dá aí em torno de 2 horas. Eu vi ouvindo com a certeza que 90% ali eu nunca mais vou ouvir. Porque eu não gosto. Eu não gosto. Depois. Eu, não sei Eu pego no teu pé, né, cara? Não, mas é verdade, não tem problema não. Mas você sabe o que acontece? Depois que você passa para a questão de estar compondo, finalizando um disco, esse negócio todo, bicho, eu não gosto de ouvir nem ensaio meu de música minha, de disco que eu fiz.
tá pronto, acabou, ou seja, um quadro tá pintado, não adianta você ficar querendo retocar ou ver como é que foi feito o processo. Eu gosto o cara que está criando, ele gosta do resultado final. O resto ele gosta do dinheiro, que aquilo vai render para ele como pirata, essa coisa toda. Pra gente, só uma última coisa, isso que o Vaz está falando é muito importante pra gente, que quem toca Beatles, é muito bacana você poder descobrir, de repente, aquela guitarrinha que estava ali, você não ouvia direito. Ah, tem isso aqui, ó. Ou um vocal. Fora isso, eu não ouço mais, não. O George Martin, ele, na realidade, nesse projeto Anthology, ele ficou relegado a isso, né? A ficar pegando as fitas, ouvir e ver o que tem de legal. Né? Porque a produção de Real Love, Free as a Bird, Now and Then, ali é Jeff Lynne, né? Ele não botou a mão, né? O George exigiu que fosse ele, né? Exigiu que fosse ele. E ele estava aposentando também já, né? Mas tava com problema de dentes, não. Tava já começando, né? Eu não ouvi muito. Rapazes, vamos lá, porque a conversa aqui é boa e não tem fim. Mas eu ia falar outro monte de coisa aqui. Não tá terminando, não. Não tá terminando, não. Eu só queria que a gente não esquecesse de falar, avisando já para quem tem problemas com isso, que quem não assistiu ainda ao episódio inédito, não assistiu ainda a Anthology 2025, tem problemas com spoiler. Eu só não queria que a gente deixasse de falar do episódio 9, que eu acho que é bem importante nesse contexto aqui da nossa conversa do Anthology 2025. Então, se você não assistiu e tem problemas com isso, para por aqui, volta depois. Vamos lá, episódio inédito que encerra a série. O que vocês gostariam de falar sobre isso? Frois, começando por você. Sobre o episódio 9, particularmente? 9. Sim. Bom, eu só queria adiantar uma coisa. Ainda no episódio sobre a série, uma coisa que me chamou a atenção, assim, algumas coisas que a gente ouve os caras falarem, agora fazem mais sentido. O John Lennon falando que o Help é um disco de guitarra. Porra, eu nunca tinha me tocado disso. E ele falou tudo, porque é um disco de guitarrista. É levada o tempo todo, de violão ou de guitarra, mas é levada, é muita guitarra o tempo todo. Isso mudou a minha... Os três fazendo solo, né? Já não vou escutar o Help igual nunca mais. Que legal. Esse é bom. Né? Bacana. Mas, enfim, sobre o volume 9, cara, eu achei lindo, maravilhoso, sensacional. Até a impressão de que ele é mais curto que os outros, não é não? É, mais é o mais curto. Acho que ele tem E, 50 aliás, minutos. A minha crítica a ele é isso aí. Podia ter 2 horas, porque assim, eu a partir do minuto 20, a hora que começa a ter as imagens inéditas, aí foi a hora que a gente começa a chorar, que a gente começa a emocionar. Pois é. A hora que tá o Paul e o George, nos 2 violões, passando Real Love, ainda no tom original, né, Angel? Em ré ali, pegando a música, e o George já saindo com os riffs. Os caras trabalhando. Afinação em ré, afinação aberta, ré aberta. Isso, fazendo, né, toda coisa e tal. E ali, eu falei assim, caraca, imagina se eles tivessem tido uma abordagem acústica do Real Love daquele jeito ali, ia ser maravilhoso também, né? Então, assim, a hora que eu vi essas imagens, né, deles trabalhando e fazendo os backing vocals, o Free as a Bird, e pegando ali tudo, moço, ali é o que eu queria ver, né? Engraçado que muita coisa que E ali eu fiquei com aquele gostinho de, pô, por que não tem 2 horas isso aqui? Eu queria ver mais, né? Por isso que eu não gostei. eu falei no começo aqui, né, que eu não gostei do 9. Porque eu queria mais ver coisa, cara. Eu queria ver mais. Aí ali tinha que encher linguiça. Pô, aí também não deixa de ser gargamel. Não é que você não gostou, é que você gostou tanto que você queria que fosse maior, pô. Aí eu vou dizer pra ti, tipo, né, pra geração nova, entendeu? Aí caguei pra eles. Porque ali tinha que ter bastante coisa. E o final é muito chato, muito abrupto, assim, sabe? Sim. Né? De repente. Então, assim, ali tinha que ter tido um pouquinho de mojo, de um negócio mais. Né, o cuidado que eles tiveram para finalizar, né? O 8. Pois é, isso que deveria ter rolado ali. Né? E é legal ver mais opiniões do George, inclusive, também, né? Nessa questão. Como é que é, Franz? A impressão que eu tive é que muita coisa que apareceu no trailer não apareceu na edição final. Aquela coisa do George levantando, vou embora, pega o violão e sai batendo a porta, aquilo não aparece, não aparece? Não lembro. No 9, não. Não. Tem um teaser que mostra ele chegando, vou embora, tô indo embora.
e saiu com o violão na mão. Não tem isso? Não tem Eu isso. não lembro de ter visto isso no 9, não. Isso está no teaser, no trailer, no teaser. Eu acho que o pecado no 9 é isso que o Vaz falou, que ele ficou curto, de tanta coisa que a gente queria ver, é exatamente isso. Ou seja, o pacote completo seria a renovação de imagens e som de todo o Anthology e o 9 pegar todas aquelas imagens novas que foram inseridas, colocar no 9 e criar um contexto para aquilo. É isso aí. Então, o pack seria maravilhoso se alguém fizesse isso. Né? Então, aí sim, mas eu achei o 9 muito bacana. Aí aquela história da construção, quando a gente faz o negócio do pirata, essa coisa toda, que a gente fica brincando com isso, ali é muito interessante você pegar e ver. Eu toquei na época com as bandas, toquei Real Love, então esse som do violão de 12 é um ré aberto, que dá um trabalho danado você poder afinar afinação em ré aberto num violão de 12 cordas. Você fica um tanto de corda, mas é o que dá o som parecendo uma tambura e uma cítara. Então, então é isso. É interessante para você sacar a construção nesse negócio, vendo, sabe? Porque é muito difícil no áudio. Agora, eu achei o 9, assim, é o que valeu a pena para mim. Eu fiquei assistindo tudo, fui assistindo a partir de um certo ponto, principalmente quando começou essas cronologias não baterem, não que eles põem umas coisas depois, principalmente o We Can Work It Out, eles colocaram depois, no período lá do Revolver, né? Uma coisa assim. Depois... Eu falei assim, poxa, assim, aí eu fui assistindo com uma certa má vontade, mas quando chegou no 9, não, agora sim, isso valeu a pena. Ô, Gil, né? Outra coisa, assim, a gente como músico também, né? Você tinha se tocado que aquele solinho no final do Real Love, quando o George faz aqueles solinhos mais no agudo, que a referência a Come Together? Pois ele eu vi. Aquilo, mas faz igual no final do Encomendou, Together. Eu falei assim, caralho, é mesmo? Mas assim, eu não achei até que foi tão parecido, não. E não. Eu achei mas a ideia, mas a ideia, claro, você parte de alguma coisa. Eu achei que foi um pecado mortal, foi no mix nova tirar as guitarrinhas do George no fim. Não tem E foi o próprio cara que fez isso. Eu não entendi por que ele fez isso. Não entendi. Dessa vez a culpa não é do Giles, né? Pois é, tirou a música, acabou antes, tiraram o solo, botaram uma voz diferente. Cara, aquela sensação de você ir para sua casa, você chegou lá, de repente, a sua mulher mudou toda a mobília. Entendeu? Você chegou, tá tudo fora do lugar. Você falou, mas é minha casa, você vai pra fora, você olha, não é minha casa. Não dá a ideia que a Elaine faz isso aqui. Entendeu? Eu vou até ficar quieto aqui, entendeu? Porque ela pode estar ouvindo. Mas é a sensação que eu tive em relação ao Real Love, principalmente. A mixagem do Free As a Bird eu já tinha ouvido antes, já não tinha gostado, que faltou muito piano. Eu achei que aquele desencontro das vozes, mas assim, eu achei que o Real Love, eles, me desculpa a expressão, mas deram uma cagada. Então a gente já está falando aqui dos discos, né? É legal que a gente faz do box, né? Então vamos fazer um giro aqui do box, gente. Que a gente tem também um material inédito, né? Num volume 4, que é o que a gente não vai conseguir, que é a grande crítica, né? Que ninguém vai conseguir comprar, só ele, né? Eu posso passar o meu Pix aí para a audiência? Para comprar? Pode, claro. Eu vou falar o seguinte, em relação ao bacana do box. O Vai já falou que ele é maravilhoso. Aquela caixa, quem tiver grana para poder comprar o vinil, que vem com aquela coisa toda, é muito bonito. É muito bacana. O som ficou pouco diferente. Se você for no seu equalizador, antigamente vinha com aqueles sons antigos, mas você tinha um botão chamado Loudness. Você apertava o Loudness, então vinha um pouco mais de agudo, um pouco mais de grave. Legal. Isso que fizeram. Um punchzinho e tal, aumentou um pouquinho o volume e tal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Para mim, tanto faz. O diferencial, e ouvir as músicas, muitas músicas que estão no Anthology 4, o disco, estão nesses remixes que eles fizeram aí, que tem como o extra, essa coisa toda. Então, aproveitaram tudo e botaram num pack só com outra coisa diferente. Para mim, ficou indiferente, porque eu gostaria de ver. Tem uma música que eles tocam, que não é deles, um trecho muito pequenininho que eu achei interessante. Eu esqueci o nome da música aqui. E o que eu acho interessante no Anthology é isso, quando eles tocam, quando pegaram aquelas primeiras fitas e deram a limpeza no Anthology 1, no 2, aquelas primeiras lá naquelas gravações, isso é muito bacana, do Decca Tapes, que ficou mais limpinho, aquela coisa, isso é muito bacana. Eu comprei já, encomendei o meu, vai vir em CD, o boxzinho, mas em CD, eu não peguei em vinil não, porque o meu primeiro Anthology ainda é em CD, então eu prefiro que assim. Mas eu acho que o grande barato desse, eu acho que para colecionador, para quem quer, ficou uma coisa maravilhosa. Agora, em relação às 3 músicas novas, entre aspas,
O Free as a Bird eu acho que piorou. O Real Love ficou muito ruim. E eu não gosto do Now and Then. Eu sou que nem o George. O George eu já falei isso, né? O George não deixaria essa música entrar se ele tivesse vivo. Mas, assim, pro colecionador, compra que vale a pena. Rapazes. Discordo em relação ao Now and Then, de novo, só para coisa. Vocês estavam aqui no programa que a gente fez sobre Now and Then, que foi isso mesmo. Não, o reencontro. Viu? Eles não anunciaram, mas vocês repararam que o Now and Then também é uma nova mix, né? Feita pelo Jeff Lynne. E cagaram de novo, né? Conseguiram. Além de não melhorar o som, ainda pioraram. Colocaram o som da voz do John muito mais alta do que a do Paul. O solo da guitarra tá insuportável de tão alto que tá. Tiraram os backing vocals dos Beatles. Pois é, mas você sabe o que é isso, Fábio? É porque quem ouve música hoje em dia, essa menina nova que ouve com supositório. Vão ouvir no streaming. Só vão ouvir no streaming. No supositório de ouvido, ele tem que ter aquele bum, 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 e tem que ter os agudinhos. Então os caras fizeram para isso. Mas não precisava. Acabaram de lançar a música, 2023, não tem 2 anos que lançaram a música. Pois é. Não havia necessidade. Mas tem que ter alguma coisa entre aspas. Eu ouvi um youtuber, acho que foi esse ao que o Ageu se referiu mais anteriormente, né? Que disse que no box ele sacou que assim, tudo teve uma alteração de volume, já pensando provavelmente nessa coisa de botar no streaming. Vocês sentiram isso? Sim. Todos os remixes de todos os dias dos Beatles, desde então, que começou com essa coisa toda, foi para isso, para essa geração nova, que ouve música desse jeito enquanto está trabalhando, tem alguma coisa ali, está tomando seu café, está ouvindo aqui, né? Tá na academia, tal, todo mundo com esse fone. Ninguém pensou no meu toca-discos, entendeu? De 1975, meu Marantz, bacana, lindo, que queria aquele sonzão. Então não tem. Então eu vou continuar ouvindo os velhos. Então isso, para mim, pelo menos, não teve muito. Quem tem aqueles antólogos antigos, os 3, compra só o 4. Eu fiz isso. Não sei, em vinil você fez isso, né? O 4. É isso aí. É o que eu acho que a maior parte das pessoas vai estar fazendo. Você sabe, em termos de remixes, Ageu, assim, eu não sou contra você ter os remixes, mas eu acho que você tem que ter parcimônia no que você vai fazer. Né? Se você tem o recurso na tua mão, por exemplo, para você separar os elementos, que nem de uma gravação mono ou uma gravação estéreo, que era só voz de um lado e instrumental do outro, tudo bem, para hoje, realmente, você tá de fone, ou mesmo no estéreo, não faz sentido você ouvir uma voz aqui e você ouvir todo o instrumental do outro lado. Se você tem a oportunidade de fazer uma mixagem estéreo, sabe, um pouquinho mais decente, faz, legal. Deixa a bateria, baixo e voz no meio, dá uma separada nas guitarras, umas coisas assim, para dar uma preenchida na ambiência do som, beleza. Agora, o que eu não gosto das remixes é você mudar performance. Entendeu? Você tem o solo X, aí você vai lá e muda, você coloca o solo Y. Entendeu? Pô, aí não, cara, aí você tá mudando a música. Uma coisa que eu notei nesses... Entendeu? Aí eu já não curto. Eu não lembro o nome do cara que tocou piano no All Things Must Pass. Vocês lembram quem foi? Nicky Hopkins. O Gary Wright. Não, Nicky Hopkins. Um outro cara que tocou muito piano lá no All Things Must Pass. E quando saiu... Bob Whitlock. Bob Whitlock foi esse cara, né? Então, ele falou, espinafrou, que a pessoa, uma das coisas que o George mais gostava e que os Beatles gostavam era da lama. Ou seja, de estar tudo ali em um certo volume parecido, todas as vozes, de repente um bebezinho a mais ali do vocal principal e da guitarra solo, mas tem aquela coisa. E o que eu sinto, por exemplo, vamos citar um exemplo prático, Got to Get Into My Life. Pô, tiveram a grande chance de pegar aquela bateria que é sensacional e botar ela mais alta. Ela continuou mais baixa. O baixo está lá na frente, você tem um bumbo, mas as viradas ficaram... Então, assim, uma mixagem que não se prestou, sabe, para poder evoluir a música. Então, até agora, todos os dias, todas as mixagens, tudo que foi feito, para mim, não presta. Para mim, o que vale a pena é o seguinte, quer ouvir Beatles direito? Pega os remaster, os vinis de 2012... ou CDs de 2009, né? Isso que foi a coleção Remaster. Ali o som tá maravilhoso, entendeu? Qualquer som que você colocar vai ficar bacana. Isso é um padrão, sabe? Do jeito que eles e o George Martin e o Jeff Emerick queriam. É aquilo ali, do jeito que a música foi construída. Você pode melhorar, né, uma equalização aqui, outra ali e tal, mas a construção tá ali. E alguns uma maioria dessas em mono ainda, né? Exatamente.
Olha só, minha previsão assim é de que, bom, nós vamos ter o box do Rubber Soul. Vamos, Não vamos, tem mais Frois. dúvida. Vai ter o box, porque o Giles fala em duas entrevistas que eu vi no YouTube. Nas duas entrevistas ele cita o box do Rubber Soul como as pessoas pedem o box do Rubber Soul. Ele não ia falar se não É porque tivesse todo vindo. mundo pede, eu Ele não ia, vejo ele não ia em todas alimentar em isso todos nas os entrevistas. canais, todo mundo fala desse box, eu nunca vi ele ser anunciado. É, pois é, ele fala, não anuncia, mas ele Uhum. comenta. Então, se ele está dando uma entrevista para falar Sim. do lançamento que acabou de sair e fica falando que as pessoas pedem o box do Rubber Soul, para mim tá claro que ele está trabalhando nisso. E eu acho que com essa coisa da inteligência artificial, futuramente nós teremos uma revisitação às gravações da BBC e vão ficar com um som maravilhoso, estéreo, mixado, bacana. Eu acho que isso vai Ô, acontecer. eu gostaria de saber, ô Frois, se a gente um dia vai ter o Santo Grau da turnê britânica de 65 aparecendo alguma coisa que tu acha que isso O que? O existe? Shea Stadium? Não. Turnê britânica de dezembro de 65. Ah, tá. Não sei. Tocando We Can Work It Out, que tem hoje só tem 29 segundos de We Can Work It Out ao vivo, né? Não apareceu nenhuma gravação até hoje. Não Porque incrível isso. isso aí seria que se aparecesse pra gente que é ultra fã, meu Deus, né, cara? Vocês têm intimidade com Moses, com Moisés? Quem? Eu? Uma Vocês vez eu todos? li na Eu, Bíblia. eu, eu brinco com ele, né? Eu tenho. Eu tenho uma Você tem ele assinatura aí? lá, pago R$ 30 por mês e brinco lá. Eu não sei o Pois que é eu isso. O que eu que é fui pro isso, estúdio. gente? É o que eles falam lá que no final, eles falam que utilizaram o MAL, M-A-L, é o Moses. Ah, tá, é um não sei o que. programa, um aplicativo. É um programa. O que Moisés fez? Separa os Moisés canais. separou as águas. Então ele separa os canais do máximo que ele pode fazer, que fica sensacional. Então ele faz uma desmixagem. Você grava bateria, e junta tudo para ter a mixagem. E desmixa, sabe? Eu acho que os bots, o Rubber Soul e esses outros, os primeiros, vão usar essa tecnologia e podem ter certeza que vão fazer depois alguma coisa para poder isso que remixar tudo agora. Por isso que eu não comprei, que eles vão lançar isso lá na frente com a tecnologia melhor. Então, Mas aí deixa aqui. sabe por que eles fazem isso? Ah. Porque tá vindo aí o domínio público, meu cara. Se ele não pegar o Rubber Soul e relançar o Rubber Soul com data de Alguém fará 2027, isso por ele. 2026, conta a data de 65, quando fizer 70 anos de 65, que é em 2035, Pois é. o Rubber Soul vai estar em domínio público. É isso. Que coisa, hein? É verdade, bem isso. lembrado, Frois. Todas as obras são assim, Frois? Sim, no Brasil Tudo, é né? assim. Todas as obras são assim ou é só dos Beatles? Não é obra, não. No É Brasil. fonograma. É disco, gravação. Não é direito autoral, não. Fonograma É duplo para fonograma. qualquer coisa 70 anos. 70, é. Na Inglaterra era 50. E aí, quando chegou o Love Me Do, o Love Me Do caiu em domínio público. Aí o Cliff Richard, que deve ter sentido no bolso a parada, começou a gritar. Aí o Paul McCartney se uniu a ele, eles foram ao parlamento, conseguiram que passasse de 50 para 70. Deram uma puxadinha ali Uma carteirada. para 70 Deram uma anos. carteirada lá. Mas, por exemplo, o Rubber Soul em 35 já vai ser domínio público. Então tem que lançar o Rapazes, a menos que a gente possa, eu já pedi, ó, já estamos chegando no final do boteco, já comecei a tomar uma cervejinha, tintinha, já agradecendo Maravilha. imensamente por essa presença em peso no boteco de hoje, para a gente comentar Anthology 2025 e já passando aqui fazendo aquela rodada das considerações finais, porque sempre pode acontecer que vocês tenham deixado algo a dizer, então vamos lá. Considerações finais sobre Anthology 2025. Pode ser o Doc ou Começa pode quem ser... começou, Fábio. Vamos começar pelo nosso convidado da domingueira aqui, Fábio. Vai lá. Vamos lá. Já agradecendo pela presença, né? Já estava sumido aqui do boteco. Opa, eu que agradeço a oportunidade de estar novamente aqui com todos vocês. E eu gostei da troca da última fala do John, no encerramento. No original fala assim, vocês têm todos os discos aí. Não é o fim do mundo, você tem todos os discos aí se você quiser, né, relembrar. To reminisce. Ok, na época que saiu, ok, compreensível, né, aquela fala lá. Mas hoje, pensando agora no contexto maior do que eles estavam falando ali, a fala emocionada do Ringo,
né? Poxa, ganhei três irmãos, ou 4 pessoas que realmente se amavam. O Paul falando que ó, a gente tem ali realmente músicas de amor, de paz, de compreensão, de empatia e tal. E aí vem o John e falar daquele jeito lá, eu achei que, não, poxa, né, não era tão bacana. Então aí eles trocaram a frase do John, colocaram o John falando, poxa, os Beatles falavam que tudo que precisa é amor e não serviu para eles, mas a gente nunca vai deixar de ter É lindo um aquilo. amor uns pelos outros, por nós. Não é porque a gente brigou, né? Exatamente. E aí, logo na sequência, aparece o final com The Love You Take, fez mais sentido. Né? Eu acho que arredondou melhor ali. Eu acho que ali foi uma coisa que me emocionou também a mais. Ali foi um final, para mim, fechou com chave de ouro. Né? Então, para falar de coisas que a gente gostou, né? Bastante ali, então eu acho que foi um final melhor do que o original. Né? Então eu gostaria de fechar minha fala também dessa forma ali, realmente de real love, e de que the love you make is equal to the love you take is equal to the love you make. Né? Bacana. Ageu. Na sequência fui eu. Vou falar o seguinte. Eu quero, assim, minha coisa final é sobre o boteco. Porque eu estava tendo essa oportunidade aqui agora, ainda mais foi um ano muito difícil para mim, musicalmente. Então, nesse fala, eu tinha ficado 1 ano e meio sem tocar com banda. Quando eu voltei, aí veio a doença do meu pai, que veio a falecer. Tentei voltar, não deu certo. Fiz um show agora no fim do ano em homenagem a John Lennon, que foi legal, mas não estava no espírito. Acho que a coisa que mais me trouxe para perto dos Beatles foi o boteco, viu, Dani? Te agradeço demais a conta por estar aqui com vocês, aqui, esses novos amigos do Fábio e o Vaz, que agora o Vaz já a gente está se vendo sempre por aqui, a casa está aberta em BH, e o Frois, que é um guru, amigo de muitos anos, assim, para quem eu tenho um respeito muito grande como bitomaníaco, como produtor musical que ele é, né, como pessoa. Então, poder falar do Anthology, que é uma peça muito cara para mim, assim como os discos dos Beatles, talvez por isso eu tenha ficado tão revoltado, né, em relação a essa coisa nova, porque é muito caro, mas poder estar falando isso aqui no boteco, com a liberdade que eu tenho, aprendendo essas coisas com vocês, isso é impagável. Então, nós estamos chegando no fim do ano aí, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tomara que no ano que vem, não sei, vai ter mais um esse ano ainda, Dani? Não sei, acho que sim, a gente deixou uma promessa que se não for em dezembro por conta do corre, das festas da firma, das confraternizações todas, viagens, etc., a gente queria fazer o Rubber Soul, né? Se a gente não fizer em dezembro, com certeza logo no início do ano a gente faz, nos referindo a 2025 ainda, né? Então já deixo desejado aqui, se a gente não se encontrar, desejo que a gente se encontre de novo. Vamos fazer mais um. Mas agradecer por esse ano aí, esses anos junto do Boteco, e a oportunidade de poder falar dos Beatles. Para mim, isso aqui para mim é a minha academia dos Beatles. É muito melhor que muita conversa fiada que a gente ouve por aí. Estou ouvindo desses caras de gente que entende, melhor que ler um tanto de borracha que a gente ouve por aí, de gente que aprendeu na orelhada. Obrigada, querido. Obrigado. E antes de passar a bola para o nosso querido Vaz, já que você me deu essa deixa, né? Eu quero agradecer você, ao Vaz, ao Frois, ao Fábio, e todas as pessoas bacanas que passam aqui pelo Boteco. O Boteco está fazendo 4 anos, né? A gente estreou, foi uma ideia... Não foi uma ideia de criar o Boteco dos Beatles, para quem não sabe, né, para você que está chegando agora no rolê, esse programa foi um programa que surgiu casualmente, né? Eu fui entrevistar o Frois a propósito do Get Back, né, do lançamento do Get Back durante a pandemia, quando todo mundo estava ali naquela coisa de se encontrar virtualmente, e eu já tinha entrevistado o Frois na minha época de TV, com os projetos dele como produtor musical, e o papo ficou tão bom que a gente falou, tem que fazer parte 2. E a parte 2 a gente está aqui até hoje fazendo essas intermináveis continuações, que eu espero que continue por muito tempo. Para mim, isso aqui abertamente eu falo isso, e honestamente, isso é uma pesquisa, né? Eu devo muito ao que eu hoje sei sobre os Beatles, que é muito pouco, até porque não tenho conhecimentos musicais, então sou uma jornalista mediadora dessa prosa. Devo muito do que eu sei à conversa com vocês, né? E isso, para mim, é um laboratório, né? É uma pesquisa. O Boteco dos Beatles se transformou numa grande pesquisa sobre essa, que para mim, que sou uma jornalista musical, sobretudo, né? Para mim é o grande case da música pop, da cultura pop, a banda que mais influente, a mais ousada, né? Que correu todos os riscos inimagináveis, ainda hoje, em 2025, partindo para 2026,
e que continua com esse legado, né? Então, assim, isso aqui é uma grande experiência, um grande laboratório, uma fonte de pesquisa que eu gostaria de fazer com outras bandas e com outros artistas, mas que eu tenho certeza que isso aqui é legado nosso, né? De todos nós, construído, né? É um programa que tem furos, que vai ficar no meu canal para sempre. Quando eu nem mais estiver por aqui, as pessoas vão poder entrar e pesquisar e ouvir esses caras que manjam tanto, né, sobre o assunto, vão poder pesquisar. Então, é nisso que eu acredito, inclusive, como jornalista, né? Então, só para, já que você deu a deixa, né, explicar aqui o propósito desse boteco. Não é só ficar falando de Beatles, né? Mais do que isso. A gente é ambicioso. A gente quer construir aí uma história e deixar para as gerações que estão vindo também. Graças a Deus. Vai, querido, é tua bola. Bom, eu acho que eu falei já no começo do quanto eu acho interessante tudo isso que está acontecendo mais uma vez. Beatles na pauta dos grandes jornais, na pauta dos principais canais de televisão, como aconteceu essa semana. Né? Nós que somos jornalistas, né, Dani, para nós ver isso fenomenal. É incrível, fenomenal. Então o Anthology veio, tem suas falhas, tem seus problemas, blá, nossas críticas, mas ele está aí, ele está botando os Beatles mais uma vez em evidência e na pauta, e vendo os episódios, inclusive esse 9, né, que foi gravado há 30 anos atrás, aquele encontro último deles no estúdio, junto com George, Ringo e Paul McCartney. Parece que foi feito ontem, né? E o que mais me dói só é que John e George hoje não estão mais aqui, né? Isso é o que mais me dói. John, principalmente, até porque teve uma morte abrupta, né? E George, depois ele ficou doente e tal. Né? Então, o amor que a gente tem, a paixão que a gente tem pelos Beatles é muito maior do que qualquer outro problema que possa surgir aí nessa caminhada. Os discos estão vindo aí. Eu gostaria de comprar tudo, né? Infelizmente a gente mora num país que é muito complicado comprar disco, comprar esses materiais, tem que mandar trazer de fora, blá, 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 blá. Mas participar do Boteco é uma outra coisa que depois que vocês me convidaram para o primeiro, estou aqui desde então fico muito feliz. Gostaria que eu gravasse mais um esse ano sobre Rubber Soul, porque para mim é um dos meus principais discos prediletos, né? Não é o predileto do predileto, mas é um dos principais. Então eu fico muito feliz que a gente possa hoje falar sobre o Anthology. Foi um baita de um programa. A gente ouviu o Frost, que acho que agora não está mais aqui, deve ter caído, mas eu peço para as pessoas que vejam esse programa que também dê a sua opinião nos comentários, né, que isso também é muito a salutar. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente com você, Dani, que é minha querida amiga aí da internet, mas a gente já virou praticamente irmão. Amigo de infância já. A gente já conversa, ficamos trocando, né? Choramos junto pela morte do Lô, enfim. A gente está sempre trocando figurinhas musicais, né? Queridos, obrigada também ao Frois, que, como eu disse no início do programa, estava com uma conexão mais difícil, hoje ruim, e caiu, mas obrigada, que aliás é o sócio fundador, como eu disse, né? O cara que bolou, que eu, sem querer, né, trouxe aqui, e acho que a gente presta um grande serviço à bitomania brasileira, quando ele pode, participa com a gente, é o cara. Marcelo Frois é o cara. Fábio Lima, Geo Marques, Rafael Vaz, obrigada. Sempre um prazer para mim, é uma alegria conversar com vocês. Aprendo pra caramba com vocês. E é isso. A gente deixa agora, como o Vaz disse aí, para você que nos assistiu, que acompanhou até agora, deixa para você a sua experiência de Anthology, né? Tirar suas próprias conclusões. Se você já assistiu, comenta aqui o que você achou. E a gente se vê em 2026, entrando aí no ano 5 do Boteco dos Beatles. Obrigada a todo mundo, em té.